Então, a próstata é um órgão que todo homem possui. Não existe homem que não tenha próstata, então esse já é uma dúvida muito frequente. A próstata todo homem tem. Fica logo abaixo da bexiga, é uma glândula do nosso corpo que tem a principal função de produzir parte do sêmen, que é o líquido responsável por nutrir e por armazenar os espermatozoides de uma maneira confortável. Então, é uma glândula que todo homem tem. Em alguns homens, ela pode gerar algumas doenças e esse é o nosso foco. Então, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Normalmente, ele não causa sintomas numa fase inicial. Justamente o foco do exame de rastreio é tentar descobrir esse câncer quando está silencioso, justamente numa fase mais inicial. Quando a doença começa a avançar, sim, alguns sintomas aparecem, entre eles sintomas urinários. O sintoma de obstrução urinária, sangramento na urina, alguns pacientes têm dor para urinar, são todos sintomas voltados mais para a urina. A doença avançando, é muito comum o comprometimento de outros órgãos, entre eles o comprometimento ósseo, e esse comprometimento ósseo causa dor, pode causar fratura, pode causar também sintomas gerais, como fadiga, como perda de peso. Então, com o passar da doença, sim, os sintomas se pronunciam mais. Os fatores de risco para o câncer de próstata são basicamente 3. A idade, o envelhecimento da população é um fator, eu diria que seria o principal fator. Com o passar da idade, o câncer é mais comum. O histórico familiar, pacientes que têm pai ou irmãos, parentes de primeiro grau, a chance de desenvolver o câncer de próstata é relativamente maior do que a população em geral. E pacientes da raça negra, também é sabido que eles possuem um risco maior de desenvolver o câncer de próstata. Existem alguns estudos que levantam algumas hipóteses sobre obesidade, sedentarismo, hábitos de vida estariam relacionados com o desenvolvimento do câncer. Porém, até hoje não existe nenhuma comprovação que isso realmente influencie no câncer. Porém, os hábitos de vida realmente influenciam em toda a nossa vida, em toda a nossa saúde, e certamente eles desempenham um papel importante aí na prevenção e até no tratamento do câncer. O histórico familiar é importante porque existe alguma hereditariedade na doença, até algumas alterações genéticas que estão relacionadas. Pacientes, então, que possuem algum parente de primeiro grau, isso seria pai, irmão ou até mesmo filho com câncer de próstata, devem ficar mais atento e devem iniciar esse rastreio um pouco antes do que a população em geral. A idade de início de rastreio hoje é dita aos 50 anos pela Sociedade Brasileira de Urologia. Essa idade não é uma regra exata, isso pode variar de população, como eu bem disse, e o histórico familiar é um desses fatores, orientando sim o paciente com histórico familiar a procurar o urologista e iniciar esse rastreio aos 45 anos. A atividade física, ela não tem um papel fundamental no câncer de próstata. Não existe uma relação da atividade física em geral com o câncer e até mesmo com o avanço dessa doença. Porém, a atividade física é muito importante em outros aspectos da nossa saúde e certamente tem um aspecto preventivo e até mesmo do tratamento do câncer. A atividade sexual, já foi levantada algumas hipóteses que ela poderia prevenir o câncer de próstata, teoricamente pelo número de ejaculações mensais. Porém, essas hipóteses nunca foram comprovadas, então a atividade sexual ela não influencia no câncer de próstata.